I have sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship you. But now I'm coming close, closer than before, for the veil is torn in two. Now that I am here with you, there's no place I'd rather be. Now that I have felt your touch, make your home in me. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito é o Teu nome, exaltado é o Senhor para sempre. Obrigado por mais este privilégio de estarmos juntos como igreja para poder desfrutar uma porção da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos pela Tua imensa graça e misericórdia que o Senhor venha nos ajudar. Reconhecemos a nossa fragilidade, as nossas limitações. Por isso recorremos ao Senhor para nos ajudar. Estamos aqui desejosos tão somente de seguir a Tua orientação. Ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos. Temos uma grande necessidade de ser ajudados em tudo o que nós precisamos fazer. Nós agradecemos pelo privilégio de sermos Teu povo, Teus filhos amados. E como filhos amados, queremos fazer a Tua vontade. Por isso, nos sensibiliza, nos ajude, nos dê percepção, abre os nossos olhos e entendimento para ver a Tua direção, a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, irmãos. Já tem alguns dias que eu tenho, meu coração está bastante inclinado para um assunto que eu creio que é de interesse de todos os cristãos. Tenho também não só inclinado, mas também um pouco inquieto com este assunto. Porque é um assunto extremamente, vamos dizer, como que espinhoso. Não é? E como tenho estado tão um pouco inquieto e também desejoso de ganhar mais do Senhor sobre isso, creio que o Senhor então dispôs no meu coração para a gente compartilhar a respeito deste assunto. Gostaria de convidá-los para abrir a sua Bíblia em Atos 16. Vamos tomar aqui como ponto de partida esse texto. Atos 16, a partir do versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé
e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até aí. Que o Senhor nos ajude pela sua graça. Irmãos, nós estamos ouvindo já bastante, já tem alguns dias que nós temos ouvido a respeito da restauração do testemunho do Senhor. E obviamente desejamos isso, queremos isso, eu creio de todo o nosso coração. E creio que a primeira coisa, ou talvez necessariamente ordenar aqui em prioridades, em ordem de prioridade, mas creio que isso aqui é fundamental. Eu creio que nesse aspecto de restaurar o testemunho do Senhor, a edificação da casa, há uma coisa que, então também o Senhor falou ao meu coração. Inicialmente, nós precisamos fazer um resgate na nossa vida. Se não é? Obviamente, onde há necessidade disso. E que resgate seria esse? E aqui eu tomaria um outro texto para dar base nisso que eu vou dizer, que está lá em Colossenses. O resgate primeiro é nós termos uma plena convicção de que, de fato, Cristo é o Senhor de nossas vidas. Não é? Restaurar o testemunho do Senhor e edificar essa casa para a glória dEle, para o louvor dEle, é necessário que a gente tenha esta total convicção, que nós sintamos isso seja de profunda necessidade em nossas vidas. É saber se de fato o Senhor é verdadeiramente Senhor em nossas vidas. Então Ele precisa, não é? Nós precisamos, por isso que eu disse resgatar, obviamente, onde há necessidade, resgatar esse senhorio. Não é? Se você se lembra, ainda há um outro texto, se você se lembra lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, lá tem uma declaração muito importante. Ele diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. E se você pegar, então, apenas isso, não é? Não vou prosseguir nos outros, não é? A palavra é Senhor. Então, essa palavra Senhor é a chave. Porque quando você pega a palavra Senhor e volta lá para Colossenses, a partir do versículo 1, o capítulo 1, não é? Você vai ver as descrições que são feitas a respeito de Cristo, desse Senhor. Ali serão enumeradas, ali está enumeradas uma série de características ou de virtudes, enfim, tudo relacionado a Ele. Não é? Ele como primazia, Ele como Senhor de toda a criação, Ele antes de todas as coisas, Ele como sendo a plenitude de todas as coisas, e assim por diante. Não é? Então, por que resgatar? Quando nós tivemos a experiência da conversão a Cristo, eu creio que foi uma experiência maravilhosa e nós ficamos muito radiantes em saber que agora Cristo é Senhor das nossas vidas, que Ele passou a conduzir as nossas vidas, que Ele é nosso Salvador e Senhor. Não é? Essa é uma experiência que todos aqueles que receberam o Senhor passaram por ela. Então, por isso que eu disse resgatar. Eu creio que, então, se nós não tivermos esta consciência, porque, irmãos, ao longo da nossa caminhada é muito fácil. Nós temos uma jornada tão cheia de altos e baixos, uma caminhada tão cheia de intempéries, de adversidades, não é? Que nós podemos ir diluindo
o conceito, a profundidade de quem de fato é o Senhor nas nossas vidas. E o conceito profundo desta palavra Senhor. Por isso que eu disse resgatar. E aí, de repente, nós vamos avançando e vamos caminhando, e vamos prosseguindo, e vamos deixando para trás algumas coisas que a gente precisa, volta e meia, lembrar. Será que, quem é esse? Será que realmente tudo quanto nós estamos fazendo e vivendo hoje é para o Senhor? Não é? Algumas perguntas que nós precisamos fazer. Então, quando a gente toma esses dois textos que apenas mencionei, então você volta para lá e vê aquela descrição do Senhor, não é? E Colossenses, lá em Romanos ele diz, não é? Confessares a Cristo como Senhor. É reconhecê-lo como soberano, como Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que mantém todas as coisas, que, não é? Tudo que ali está descrito. Uma vez resgatando este conceito, uma vez resgatando o Senhor, de fato, Ele tendo a primazia, Ele sendo de fato a centralidade em nossas vidas, uma vez acontecendo isso, então sim, aí eu penso que nós podemos caminhar para este assunto que eu disse que tem me incomodado. Mas não antes de ter isto muito vivo no nosso coração. Não é? Porque quando eu e você tem uma profunda convicção de que Cristo é o Senhor, não é? Então, nós temos um só desejo. E o nosso desejo é fazer a vontade desse Senhor. Amém? A partir do momento que nós temos, eu estou repetindo, me perdoe por estar repetindo tanto, mas é necessário. Só vamos partir, não é? Só vamos progredir com essa consciência. Então, a partir do momento que Ele é Senhor, então eu desejo de todo o meu coração fazer a sua vontade. E creio que todo cristão autêntico deseja fazer a vontade de Deus. Não é? Eu não tenho dúvida disso. Porque antes de nós termos esta experiência de receber Cristo como Salvador e Senhor, é importante frisar, não apenas como Salvador, mas Senhor. Antes disto, o que acontecia? Nós éramos governados pela nossa própria vontade. Tudo que nós fazíamos é para o quê? Agradar a nós mesmos. Para que nós pudéssemos estar satisfeitos. Não é? Era assim que agíamos. Não tínhamos esta referência, não é, de Senhor, para que nós pudéssemos ir a Ele e perguntar o que devemos fazer, se era isso mesmo, se deve ou se não deve fazer, se vai, se não vai, não é? Se compra ou não, se vende ou não, se viaja ou não, não é isso? Antes de Cristo ser o Senhor das nossas vidas, nós fazemos tudo isso. Essa é a vida normal, é a vida natural, não é? Vamos mudar aqui. A vida natural. Isso é o homem natural, o homem que não tem a direção de Deus. Então ele faz tudo conforme a sua vontade, conforme der na sua cabeça, da maneira como ele pensa, ele age. Mas, assim que recebemos a Cristo, é natural que busquemos ansiosamente fazer a vontade daquele que agora é não apenas Salvador, mas Senhor. É natural que busquemos isso de todo o nosso coração. Portanto, uma mudança radical deve acontecer em nossas vidas quanto à nossa vontade.
Este assunto da vontade de Deus é um assunto que já tenho compartilhado com os irmãos, um grupo que nós reunimos, não é, semanalmente, nas terças-feiras, e foi um assunto muitíssimo importante para nós, muito importante. Não é? Como Deus nos ensinou, como Deus nos falou ao coração a respeito disso. E então, a partir de então, eu tenho estado, não é, como disse, com esse assunto, sempre tocando, sempre falando ao meu coração, a respeito da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para você, diante de tais e tais circunstâncias, em dados momentos da nossa vida? Não é? Eu sei que eu estou cometendo um grande erro aqui quando eu apenas frisei sobre o senhorio de Cristo. Apenas falei, porque talvez nós poderíamos fazer apenas a introdução ou ter a nossa reflexão de hoje só em cima disso. Mas considerando que os irmãos já conhecem toda aquela situação em Colossenses, não é, a respeito de Cristo como sendo a exata expressão de Deus, e por aí vai, então é que estou prosseguindo aqui. Tá certo? Então, irmãos, quanto mais eu e você obedece à vontade de Deus, mais contentes, mais satisfeitos, mais felizes nós estaremos no nosso íntimo. Mas por outro lado, quanto mais negamos a vontade de Deus, quanto mais refutamos a vontade de Deus, mais difícil também será o nosso caminhar, não é? Mais tortuoso será o nosso caminho. Não teremos esta alegria e este prazer interior, quando nós negamos, quando nós refutamos, quando nós não obedecemos à vontade de Deus. Então, quanto mais a gente continua fazendo a nossa vontade, então menos alegria nós teremos. E por conseguinte, mais sofrimento teremos. Não é? As coisas são inversamente proporcionais. Vê como esse assunto é sério? Não é? Muitíssimo sério. Então, diante disso eu posso concluir, ou podemos concluir, que tudo o que nós precisamos é o quê? É conhecer a vontade de Deus. Amém? Tudo que eu e você, como crentes em Cristo, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos é conhecer a vontade de Deus. Mas aqui é que está o grande dilema. Aqui que está o dilema. Porque em toda a jornada da minha vida até aqui, o que eu mais deparei foi com pessoas com dificuldade, pessoas com muita luta para saber qual é a vontade de Deus. Não é? E talvez você esteja aí, agora mesmo, também questionando a respeito disso. Talvez esse seja um assunto que tem inquietado você, ou já inquietou, não sei, a respeito da vontade de Deus. Não é? Então, esse é um dilema. E de fato porque não é algo tão simples assim, para a gente saber qual é a vontade de Deus, nessa circunstância, naquela situação, noutra situação, no momento presente, coisa que já aconteceu, qual é a vontade de Deus? Então essa é a grande pergunta. Mas se tudo então que eu preciso saber é a vontade de Deus, mas e agora? Como? Como saber a vontade de Deus? Não é? Eu sei de pessoas que já tiveram grandes lutas na vida por causa desse assunto.
Isto quando existe seriedade. Quando existe seriedade na vida cristã. Quando há autenticidade na experiência com Cristo. Quando há desejo ardente de fazer, de fato, a vontade de Deus. Se houver isso, então esse é um assunto que inquieta, sim. Não é? É um assunto que nos inquieta. Então, mas, há uma coisa que é bom, ou é bom que eu lhe diga, porque se é de alguma forma, como alguém já disse, é muito espinhoso esse assunto, é muito difícil, não é? Se saber qual é de fato a vontade de Deus não é tão fácil assim, mas por outro lado eu posso afirmar que Deus deseja, Deus quer que você saiba a vontade dele. Uma coisa é certa, Deus deseja que eu e você saibamos qual é a sua vontade, porque Ele quer que nós a obedeçamos. Se Deus deseja que eu e você obedeça à vontade dEle, então Ele, com certeza, deseja revelá-la. A mim e a você. Não é? Então, graças a Deus por isso. Então, nisto nós precisamos estar, então isso já nos tranquiliza. Eu não preciso, então, ficar desesperado. Será que Deus quer me revelar a sua vontade? Com certeza, Ele quer sim. Com certeza, é desejo de Deus revelar a sua vontade a você. E a mim também. Não é? Nós podemos ver lá em Hebreus 13, 21, não é? Lá nos últimos versículos da carta aos Hebreus, existe ali, o autor sagrado faz uma breve oração, naquelas saudações que ele está fazendo, e nesta, como que ele faz uma oração, não é? Uma oração, um parênteses de oração no meio das saudações que ele faz, e uma coisa que ele roga exatamente, para que Deus possa, naquelas pessoas a quem ele está rogando, possa trazer na vida delas um aperfeiçoamento para que elas cumpram a vontade dele. Esse é o desejo. Então é desejo de Deus. Deus deseja que nós cumpramos a sua vontade. E para isso, Ele certamente terá que revelá-la. Então Ele deseja fazer isso. Então, irmãos, e aqui, agora, baseado naquilo que nós temos recebido, não é? Naquilo que temos caminhado, como alguém já disse aqui, nós caminhamos, não é? Nos ombros de pessoas que já nos antecederam, homens, não é? Aprovados, homens tarimbados, homens que foram, não é? Vasos preciosos nas mãos de Deus. Então é baseado nisto, naquilo que temos recebido também do Senhor por meio desses irmãos, é que eu gostaria então de, pelo menos aqui nesta ocasião, citar algumas coisas, ou pelo menos 3 coisas, que nós precisamos para saber qual é a vontade de Deus. Não é? E aqui eu vou tomar, por exemplo, a experiência do irmão Watmani. Não é? Eu sei, tem um outro irmão J. Ferguson, também muito, muito precioso irmão. Ele não diverge de Watmani, ele apenas sintetiza, porque o irmão vai apresentar 3, não é? 3 coisas que vamos estudar juntos aqui. E este irmão entende que quanto mais eu e você, quanto mais nós nos aprofundamos no relacionamento com Cristo, quanto mais conhecemos Cristo, quanto mais Cristo é íntimo conosco, isto é suficiente para saber a sua vontade. Então ele não está divergindo de maneira nenhuma do irmão Ni, apenas ele sintetiza.
em um só item. E o irmão coloca 3 aqui. Não é? Mas o fundamento é o mesmo. Certo? Então, de acordo aqui com esse irmão, nós precisamos somar, veja bem, é somar, não é individual cada uma dessas não. Nós precisamos ter o somatório destas 3 coisas. As 3 têm que combinar. Elas não podem divergir. Somente com a junção ou com o somatório das 3 coisas é que nós poderemos então ter a vontade de Deus. Saberemos que é a vontade de Deus. Pelo menos essas 3 coisas. Há alguns itens mais, mas vamos apenas nos deter nestas 3 coisas aqui. A primeira delas é a maneira como Deus arranja as coisas no meio, no ambiente, na situação que estamos vivendo, para revelar a sua vontade. Então, a primeira coisa que você precisa observar é os arranjos de Deus no ambiente. Como é que Deus está fazendo? O que está acontecendo? Não é? Qual é a situação do momento? O que está acontecendo nesse momento presente, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja? Quais são as coisas que estão acontecendo? Não é? A partir do momento que nós recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, a partir deste momento aí, tudo que acontece na nossa vida não é por coincidência. Mas por trás de tudo que nos acontece está o soberano Deus com os seus arranjos para nos atrair, nos chamar, nos ensinar para que nós possamos fazer a sua vontade. Tá certo? Então não esqueça disso. Não há coincidência na vida de uma nova criatura em Cristo Jesus. Não há coincidência. Há os arranjos de Deus. Há a mão poderosa de Deus por trás. Às vezes ela está muito visível, às vezes não. Mas a mão dele está aí. Não é? Então esta é uma coisa que nós também precisamos crer. Não é? Então aí entra todas as circunstâncias. Tá certo? Que nós passamos. Então, assuntos como casamento, vida profissional, não é? A carreira a seguir, e por aí vai. Uma série de outras coisas, filhos, não é? E tudo mais. Tudo isso está na medida de Deus. Você crê nisso? Mas quantos de nós temos dificuldades? Quantos temos dificuldades para ver esses arranjos de Deus em tudo isso? Não é? Quantas vezes nós somos pegos, nos debatendo, nos esperneando, para não submeter ou para não aceitar determinadas circunstâncias? Porque não temos entendimento disto, não temos visto aí a mão do Senhor. Nós não estamos percebendo os arranjos de Deus por trás disso, para nos revelar a sua vontade. Então, irmão, irmã, e aqui de novo, não é? Os irmãos me perdoem, mas eu apenas estou aqui hoje com o objetivo de fazer apenas uma passagem, não é? Não tem nada de aprofundar aqui. É mais como que uma citação desses fatos para que a gente possa. Então, se o Senhor permitir, quem sabe, né, Deus trazer isso de outras maneiras, através de outras pessoas, prosseguir, enfim. Porque é importante, porque é necessário. Nós saibamos qual é a sua vontade. Qual é a vontade de Deus
para as nossas vidas. Não é? Eu só gostaria de frisar a circunstância que você está vivendo hoje. O que você percebe, as coisas que estão te incomodando hoje, na sua vida pessoal, na sua família, quem sabe no trabalho, na vida da igreja. Não é? Não só circunstâncias, as demandas que estão aí, os desafios que são colocados. O que você tem pensado sobre isso? Como é que você tem considerado essas coisas? Não é? Será que estamos conseguindo ver a mão de Deus aí? Há arranjos de Deus aí para tudo isso? Então nós precisamos pensar acerca destes assuntos. Não é? Então, este é o primeiro. Passando para... Aqui tem alguns exemplos, não é, na palavra de Deus que nós poderíamos trazer aqui. Por exemplo, me vem aqui à mente agora uma circunstância onde o Senhor precisou utilizar uma jumenta falando para poder, não é, frear a teimosia, a rebeldia, a obstinação do coração de um homem, que vocês sabem quem era, que era Balaão. Não foi assim? O Senhor teve que colocar uma jumenta, não é? E ainda assim, a insistência, depois chegou um momento onde não tinha como mais passar, o caminho fechou. E ela teve que falar para que Balaão soubesse que Deus estava ali para falar com ele. E a palavra de Deus nos exorta, não sejais como a mula ou o cavalo, não é? Que precisa de freio. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Não é? Deus tenha misericórdia de nós. Passando para o outro, seguinte, então você pega os arranjos de Deus e soma com mais um, que é a direção do Espírito Santo. É o segundo aspecto que nós precisamos, é a direção do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos 8,14, por favor. Olha o que diz aí. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então já passamos pela experiência, né, de receber Cristo. Passamos agora à filiação. Então somos guiados pelo Espírito. Graças ao Senhor por isso. Então, aí está. O Espírito Santo que habita em nós. E aonde é que esse Espírito comunica conosco? No nosso espírito. O Senhor diz que foi dado, Ele nos deu um novo Espírito. Quer ver? Vamos ver. Abra, por favor, Ezequiel 36. Veja o versículo 26. 26 e o 27. Aqui, olha o que o Senhor está dizendo. Somente essa primeira parte de cada versículo. Ele diz, primeiro ele diz, dar-vos-ei coração novo, e o que mais? E porei dentro de vós espírito novo. Está vendo? Esse espírito novo aí, espírito aí está com letra minúscula. Agora quando você vai para o versículo 27, aí ele diz, porei dentro de vós o meu espírito. Já é letra maiúscula. Está vendo? O que ele está dizendo? Que espírito novo é esse do versículo 26? É esse espírito recriado que agora nós temos como filhos de Deus. A partir da nossa conversão, a partir do momento que confessamos Cristo, então Ele dispôs dentro de nós um espírito novo. É esse espírito novo que tem a capacidade de receber o Espírito de Deus. Esse espírito novo é exatamente a habitação do Espírito de Deus, que nós já sabemos, não é? É aí que ele comunica, é aí que nós então temos a revelação do Espírito de Deus, é no nosso espírito. Então,
esta faculdade aqui, se é que posso dizer esta palavra, é extremamente necessária que nós estejamos sensíveis a ela. A direção do Espírito Santo. Primeiro, olha, nós sabemos, Deus sempre deseja revelar a sua vontade. Mas primeiro, Ele só vai revelar a sua vontade àquela que tem um espírito novo. Não é? Deus nunca vai revelar a sua vontade para uma pessoa que não tem o temor dele, para um ímpio. Não é isso. Deus deseja revelar a sua vontade àqueles que o temem e o adoram. Não é? Portanto, primeiro passado por essa experiência, aí sim, então vem o Senhor e Ele dispõe o seu Espírito para nos convencer, nos falar, nos revelar. Somente esse que tem Espírito novo é que pode receber estas impressões do coração de Deus. Tá certo, irmãos? Então, agora, ainda aqui na direção do Espírito, ainda gostaria de frisar, você percebe? Aqui é uma outra coisa. Para poder ser guiado pelo Espírito, precisamos estar sensível ao Espírito. Precisamos estar cheio do Espírito. Não é isso que diz lá em Efésios 1:18? Gálatas, não é? Também Gálatas 6. Tudo, só vamos, em todas estas coisas, só vamos perceber, só vamos ter uma boa direção se nós tivermos a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ainda, ele age nos revelando de duas formas. Ele age dentro de nós, ou ele nos guia de duas maneiras. Vá para Atos, capítulo 8, por favor. Veja o versículo 29. Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Está vendo? Olha o que o Espírito disse. Olha o que o Espírito fez. Aqui, a primeira maneira que o Espírito age para nos guiar é nos impelindo, nos impulsionando no nosso interior acerca da vontade de Deus. O que o Espírito fez aqui? Ele impeliu Filipe para correr e acompanhar o eunuco. Não é? Corre. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Esta é a primeira forma. O Espírito nos impelindo no nosso íntimo acerca daquilo que é a vontade de Deus, do desejo de Deus. Então aqui ele impulsionando, levando a fazer. Agora veja uma outra forma que o Espírito nos guia. Agora, capítulo 10 de Atos. Capítulo 10, 19 e 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Mais uma vez, o Espírito guiando, impelindo, não é? De novo, agora Pedro. A experiência de Pedro em relação àquela visão, não é? Lá na casa de Cornélio, em relação àquela ida à casa de Cornélio. Mais uma base, mais um exemplo na própria palavra de Deus, nos mostrando como é que o Espírito Santo nos guia, nos impele, não é? Pedro não teve dúvida.
Agora, vamos ver uma outra maneira. Eu tinha anunciado outra maneira, me perdoe. Agora sim, uma outra maneira. Agora é proibindo. Primeiro nós vimos ele nos impelindo, nos levando a fazer. Agora vamos ver ele nos proibindo fazer. Atos 16, que foi o texto que nós lemos inicialmente. Atos 16, só versículos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito, está vendo? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Agora aqui ele está proibindo. Percebe? Aqui ele está proibindo. Irmãos, vem comigo. Aonde? Ou talvez nos nossos primeiros momentos de vida cristã, se a gente leu esse texto aqui, eu não sei se você questionou, mas eu, por exemplo, quando cheguei nesse texto, lá nos meus primórdios de vida cristã, eu fiquei a perguntar, mas como? Mas por que que esses homens foram proibidos de pregar o Evangelho? Está vendo? Esse foi o meu questionamento. Por que esses homens foram proibidos de pregar o Evangelho aqui? Não é? Por quê? Então esse foi o meu questionamento. Por que era pregar o Evangelho? Ora, pregar o Evangelho é uma ordem do Senhor, não é? Pregar o Evangelho está dentro do ID de Jesus. Pregar o Evangelho é um princípio. Nós vamos falar um pouco disso. Hã? Irmãos, não devemos fazer coisas que nos tire a paz interior. Olha aí. Estes homens, eles queriam ir. Para onde eles queriam ir? Percorrendo a região frígio-gálata. Foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. Não é? Mas que coisa. Como? Como esses homens? Por quê? Alguém ser impedido de pregar o Evangelho? Não é? Mas o que aconteceu aqui? Estes homens obedeceram, não é? Depois você lê aí, como nós lemos. Eles, diz aqui, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Quando eles desceram a Troade, o que aconteceu? À noite, quem teve uma visão? Paulo. Teve uma visão. E aí estava a resposta. Na visão que Paulo tiver, o que eles viram? Eles viram um varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Está vendo? Olha a importância de obedecer à voz do Espírito. Olha a importância de ser sensível à direção do Espírito. Como nós precisamos, irmãos, ser guiados pelo Espírito. Não podemos fazer aquilo que queremos. Não podemos sair fazendo aquilo que achamos que está certo. Precisamos obedecer à voz do Espírito. E quantos estão fazendo? Olha, por isso é maravilhoso isso aqui. Quantos, eu não estou citando nada que é ilícito e ilegal, é pregar o Evangelho. Mas o Espírito proibiu que Paulo e os outros fossem pregar. Porque não era lá que o Senhor queria, não era aquele momento, não era para lá que o Senhor queria que eles fossem. O Senhor queria que eles fossem passar a Macedônia e ajudar aquele povo. Então a vontade de Deus era ir para a Macedônia. Não era ir lá para a Ásia.
Está percebendo como como isso aqui é uma situação muito melindrosa? Porque nós podemos aqui, irmãos, podemos começar a fazer uma série de coisas, começamos a abraçar uma série de coisas, começamos a ver e vem uma coisa e vem outra e vamos abraçando e fazendo. Mas e aí? O Senhor mandou fazer isso? É vontade de Deus? Não é? E temos refletido sobre isso? Temos pensado sobre isso? Precisamos ter esse cuidado. Para não fazer, para não ser pego, como disse Paulo, lutando contra Deus. Não é? Isso é tão sutil, porque nós podemos, nesse afã de querer, não é? De querer agradar, de querer fazer, não é? E aí onde é que nós caímos numa série de armadilhas? Não esqueça que o nosso coração é demasiadamente corrupto. Há por trás, há tantas coisas que às vezes nem percebemos. Quando percebemos, já caímos na armadilha. Já estamos lá. E aí vem as consequências. Percebe? Precisamos ter cuidado a respeito de tudo isso. Então, quando aqueles homens obedeceram, contornaram a Mísia, foram para a Troa, de lá estava a resposta. A resposta aqui. Por que o Espírito proibiu? Porque era para ir ajudar a Macedônia, os macedônios. Era para lá que era para ir. Não é? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Está vendo? Olha o que é ter um coração sensível, um coração obediente, um coração submisso, um coração desprovido, não é, de todas as nuances da carne e por aí vai. Olha o que é um coração temente a Deus. Olha o que é um coração subserviente. Um coração que está tão somente desejoso de fazer a vontade de Deus e mais nada. Essa é a diferença. Não é? E aí, um comentarista diz que Lucas foi muito feliz no verbo que ele utiliza aqui, porque este verbo significa pegar, não é? Pegar duas situações e colocar lado a lado. E a partir de colocar essas duas coisas lado a lado, então sim, de medir as situações, conclui-se que esse é o caminho, essa é a decisão. Foi isso que aconteceu com eles. Ou seja, voltando então àquela defesa, àquele argumento de que quanto mais intimidade com Cristo, quanto mais Ele Senhor da nossa vida, quanto mais termos um bom relacionamento com Ele, então mais facilidade teremos de discernir a sua vontade. Então é nisto aqui. Porque o que, pelo menos um autor que estive observando, ele diz que a questão aqui não foi por causa da visão. Não foi a visão que eles obedeceram. Mas o que eles obedeceram foi pegar a visão, colocar junto com os fatos, com as circunstâncias, observar o que Deus já tinha feito com eles, as circunstâncias que eles passavam, as coisas do momento, eles colocaram isso sim e aí pesaram. E aí a conclusão foi ir para a Macedônia. Entende? Esta foi a conclusão. Então, irmãos, como nós precisamos, muito mesmo, ter esse temor. Vou repetir, nós não devemos fazer coisas que nos tirem a paz interior.
Sempre que nós sentirmos, sempre que a gente percebe, não é, há um desconforto dentro da gente, alguma coisa gerando um desconforto, nós precisamos perceber que o Espírito Santo está descontente. Em nós, ele está gerando isso. Ele está descontente com aquilo que estamos fazendo. Precisamos disso. Isso, irmãos, é em toda a esfera da nossa vida. Não esqueça isso, em nome do Senhor Jesus. Grave isso para você. Em toda a esfera da nossa vida, nós não podemos passar adiante se há um desconforto dentro de nós. Agora, observe, não esqueça de que já caminhamos um pouco até aqui. Não é? Esse desconforto tem que ser gerado pelo Espírito. É Ele que está gerando esse desconforto dentro de nós. Então, se está gerando esse desconforto, não podemos passar adiante. Não devemos seguir. De maneira nenhuma. Não é? Há alguma... Se nós fazemos algo contra a vontade de Deus, certamente não teremos esta paz interior. Se temos obedecido o Senhor, desejamos fazer a sua vontade, tudo que mais queremos é a sua vontade, então Ele vai agir dessa maneira. E se nós formos em frente com isso, menos paz, menos alegria nós teremos. E não é assim? Temos visto. Essa experiência está aí. Essa experiência está aí. Por isso nós precisamos refletir. Agora, só fazendo aqui uma observação, precisa a gente ter cuidado, não é? Não podemos analisar, olha bem a palavra que eu disse, analisar demasiadamente o nosso sentimento. Porque senão a gente fica, mas será que esse sentimento é de Deus ou é da carne? Será que isso? E aí fica nessa. Então isso vai trazer confusão. Isso vai gerar uma confusão terrível, não é? E aí a gente cai na armadilha. Não é assim. Não é por aí. Se nós desejamos tão somente fazer a vontade de Deus e submetemos a esta vontade, buscamos, oramos, rogamos, suplicamos para que, se preciso for, Ele bloqueie qualquer porta, qualquer caminho. Ele vê o nosso coração, a seriedade disso, para não fazer aquilo que é contrário à sua vontade. Então, certamente, Deus vai derramar luz em nosso coração. Não é? E é por essa luz que nós devemos caminhar. Não é? É nessa luz que nós devemos caminhar para não cairmos nas armadilhas. Certo? Irmãos, como disse, aqui dentro desse outro aspecto, cada aspecto desse nós poderíamos ter, cada um seria uma reunião e ainda é pouco. Então vou passar também por essa direção do Espírito para compartilhar a última aqui, para nós encerrarmos. Tá certo? Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê mais e mais, derrame mais luz sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, a fim de que não venhamos a cair em nenhuma armadilha da nossa própria carne, dos nossos desejos, as sutilezas e por aí vai. Agora, você precisa somar um terceiro ingrediente a esses dois. Não é? Tem que pegar os arranjos de Deus no ambiente, somar com a direção do Espírito e agora somar com os ensinamentos das Escrituras. Esses três têm que combinar. Nenhum pode divergir. Somar com os ensinamentos das Escrituras. Nós vemos a vontade de Deus revelada, não é? Quando nós abrimos a palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento, nós vemos a vontade de Deus revelada nas experiências de muitos dos seus servos no passado. Muitos deles. Não é?
Então isso está aí registrado nas Escrituras. A vontade de Deus é revelada nas Escrituras por princípios, ensinamentos dos princípios e também pelas promessas que Ele faz na sua palavra. Então tem essas duas maneiras como nós podemos obter a vontade de Deus nas Escrituras. Então, o que nós vemos? A palavra do Senhor nos revela a sua vontade, tá certo? Ele vai nos revelar a sua vontade destas duas maneiras, nos ensinando através dos princípios e também por meio das promessas, tá certo? E mais, a vontade de Deus nunca vai contradizer. Guarde isso. A vontade de Deus, para mim, para você, nunca vai contradizer com os ensinos das Escrituras. Nunca. Jamais. Tá certo? Jamais. Outra coisa é que o Espírito Santo nunca vai nos guiar a fazer algo que já foi condenado pelas Escrituras. Tá certo? Então eles têm que somar, eles têm que estar juntos, tem que haver coesão. Entende? Não pode haver essa contradição. Não é? Lá no Salmo 119, 105, você já sabe. Lá ele diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é isso? Lâmpada para os pés e luz para o caminho. As Escrituras. Então significa que para a gente entender e conhecer, entender a vontade de Deus nas Escrituras, nós precisamos tomar as Escrituras, estudá-las com cuidado, estudá-las de forma cuidadosa. Amém? Daí a necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus de forma séria, de forma cuidadosa. Precisamos fazer isso. Então, irmãos, eu falei, por exemplo, de princípios, não é? Falei que a palavra do Senhor, a vontade do Senhor nos é revelada nas Escrituras através dos ensinos dos princípios bíblicos. Por exemplo, dos ensinos bíblicos e das promessas. Mateus 28, 19 e 20. Lá está o quê? Lá está o ide do Senhor, não é? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá está, é o ide do Senhor. É um princípio, não é? Aqui está um ensinamento. Este ensinamento é um princípio. Qual é o princípio? Todo cristão deve pregar o Evangelho, certo? Amém? É um princípio. Esse é o ensino da palavra. Todo cristão deve pregar o Evangelho. Certo. Mas e aí? Só porque já é um princípio, e a palavra de Deus está dizendo, ide e pregai, então agora, eu e você, vamos sair por aí, de qualquer maneira, de qualquer jeito, da nossa forma, o que achamos e vamos fazer? Para sair resgatando gente, pegando gente, é assim que vamos fazer? Não. É um princípio. O ensino, não é? Aqui é um princípio. Mas o que é que nós temos que fazer? Orar. Ainda orar e orar muito. Orar suplicando. Orar suplicando a Deus para que nos dê uma palavra específica por meio do seu Espírito. E quando nós oramos e suplicamos e pedimos a Deus que nos faça isto, quando a vontade do Senhor, então,
é aquele desejo ali, o que ele vai fazer? O Espírito vai gerar em você, em mim, uma palavra específica, uma expressão, vai arder o teu coração, vai queimar por dentro de você, aquilo está como que fervendo dentro de você, há algo que não tem nada que tira, você pode ir para onde for, e aquela palavra está lá, está queimando o teu coração, aquela frase ou aquela palavra está ali dentro do teu coração. O que aconteceu aí? O Espírito te deu uma promessa. Tá certo? Te deu uma promessa. Aí sim. Você orou pedindo a Deus de uma palavra específica para fazer, para ir, para pregar, para ministrar o Evangelho. Então acontece isso. Aí o Senhor vai revelar. O Senhor vai te mostrar. Percebe? Aonde? Através dos ensinos, por princípio, e revela também as suas promessas. Nós precisamos estar atentos nisso. Irmãos, se nós fizermos isto, se nós seguirmos estes princípios, estas orientações, nós não vamos sofrer tantas baixas, tantas frustrações, tantas decepções. Não vamos pagar alto preço sem necessidade. Não é? Por quê? Porque nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, até mesmo em pregar a sua palavra. Quando você tem uma palavra específica de Deus a respeito de alguém para lhe ministrar ao coração, você vai ver, não há resistência, a palavra vem e toca. A palavra queima aquele coração. Há atenção, há interesse. Agora, se você não faz isso, você está falando para alguém que está pensando em outra coisa, falando de outra coisa, e ela está te dizendo para você ir embora e você não está nem percebendo. É ou não é? Não sei se você já teve essa experiência. Então é preciso. Como nós precisamos saber a vontade de Deus em todas as coisas. E como tem a igreja errado, justificando que está fazendo a vontade de Deus. Não é? Muito sério, irmãos. Muito e muito sério. Não é? Então, precisamos orar ao Senhor. Senhor, é a tua vontade que eu vá a determinado lugar, a tal pessoa, me dê uma palavra específica a respeito disso. Então o Espírito vai te dar uma palavra viva, uma palavra poderosa. Você vai falar e a vida vai ser tocada. É diferente. Senão, irmãos, nós vamos ficar fazendo o que Paulo diz que ele não fazia. Dar socos no ar. Paulo não fazia isso. Não é? E aí, se a gente não tem essas percepções, se nós não temos clareza, essa vontade de Deus clara, nós vamos ficar, não é, julgando um e outro, martirizando um e outro, criticando um e outro. Por quê? Porque não entendemos claramente a vontade de Deus. E como, em nossa, não é, ao nosso olhar, não estamos vendo acontecer, aí nós começamos a criticar, machucar, falar e falar e falar. E não é assim. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Não é isso que Paulo disse em Romanos 12? É isso aí. Não é? Para concluir, queridos irmãos, eu gostaria ainda de citar aqui um outro irmão que provavelmente você já ouviu falar. Quando se tratava de seguir a vontade de Deus, esse irmão sempre fazia 3 perguntas. Esse irmão era George Miller. Não é? George Miller foi um homem
que Deus tanto usou de maneira extraordinária. Então, quando se tratava de seguir a vontade de Deus, sempre ele fazia 3 perguntas. As 3 perguntas eram: primeira pergunta que ele fazia era: isso é obra de Deus? Primeira pergunta. Isso é obra de Deus? A segunda pergunta que ele fazia é: sou eu a pessoa que devo fazê-la? E a terceira pergunta que George Miller fazia: é agora o tempo do Senhor para se fazer? Percebe? Olha as perguntas que este homem fazia. E quem sabe um pouco da biografia de George Miller, então sabe. Por que esse homem? Por que Deus fez através dele o que fez? Não é? Olha essas perguntas, irmãos. Então, como é que nós queremos sair assim, fazendo as coisas e abraçando coisas e vamos, sem considerar isso? Não podemos. Irmãos, nós temos como igreja ir aos pés do Senhor e suplicar: Deus, em nome do teu Filho amado, nos ajude a não errar. Proíba que nós erramos. Não nos deixe errar. Se estamos enganados a respeito da tua vontade, nos corrija. Se é preciso, fecha portas, bloqueia caminhos, impeça que façamos qualquer coisa que está sendo feito que não é a tua vontade, porque a tua vontade é o que queremos fazer e mais nada. É a tua vontade e mais nada. Guarde essas perguntas para você. Não é? Ainda, então, pegando essas perguntas do nosso irmão George Miller e aplicando lá as 3 coisas, podemos dizer então, que a primeira e a segunda perguntas que esse irmão faz, qual é a primeira e a segunda? Quer dizer, isso é obra de Deus? Sou eu a pessoa que devo fazê-la? Essas 2 perguntas podem ser resolvidas pelos ensinamentos das Escrituras e pela direção do Espírito Santo. Tá certo? E a terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta que ele fazia? A terceira pergunta: é agora o tempo do Senhor para se fazê-la? Esta aí pode ser resolvida, então, com os arranjos do ambiente, com as situações do ambiente. Está vendo? Então, amados irmãos, se queremos ter certeza de que o nosso sentimento, olha aí, é a direção do Espírito, ainda devemos fazer 2 perguntas. Essa direção está de acordo com os ensinamentos da Bíblia? E a segunda é: o ambiente confirma essa direção? Se não está de acordo com os ensinamentos da Bíblia, essa direção não pode ser a vontade de Deus. Se o ambiente não traz confirmação, devemos esperar. O sentimento, olhe bem, pode estar errado ou pode não ser o tempo do Senhor. Então, queridos irmãos, tenhamos nós um temor saudável quanto a fazer a vontade de Deus. Tenhamos todos nós um temor saudável em conhecer a vontade de Deus. Buscar fazer a vontade de Deus. Um temor em não cometer erros quanto à vontade de Deus. Não podemos ser subjetivos. Não podemos. Podemos e devemos pedir a Deus, conforme já mencionei, para que Ele, conhecendo como é soberano, conhecedor de todas as coisas, podemos e devemos pedir para que Deus feche os caminhos que não são de acordo com a sua vontade.
Amém? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós saiamos daqui, irmãos, comprometidos com este aspecto da vida cristã. Saber qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para a igreja neste tempo. Que o Espírito de Deus possa nos conduzir diante de todas as coisas que nós estamos vivendo no tempo presente. Todas as coisas. E colocá-las debaixo destes, desses aferidores. Não esqueça, tem que somar todos eles. Todos eles têm que estar coesos, têm que estar juntos, têm que bater, têm que somar. Nenhum pode discordar do outro. E assim obteremos a vontade de Deus. Para a glória do Senhor. O Senhor nos ajude, nos abençoe. I feel so safe with you. Acceptance in your voice. You whisper tenderly. You are my beloved, chosen one, my friend. You're so precious to me. Now that I'm here with you, there's no place I'd rather be. Now that I've felt your touch, make your home in me. Make your home in me. Make your home in me. So will you come? And will you stay? Make your home in me.